Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Vamos falar do Bayern de Munique e do United. O Bayern volta a tentar aí o Nkunku. Algumas coisinhas a mais aqui do Bayern. Luiz Dias, Rafael Leão. E o United, meus amigos, vai pagar a multa do Moiskin? Será que vale a pena? Free agents, Onana, goleiro. Rapaziada, deixa o like e se inscreve no canal. Deixa o like e se inscreve no canal, hein? Ó, vai sair hoje para membros, ó. O Jim Roysen, alemão. Não se apeguem. Teve um cara que comentou Malik Tio. Tá de zoeira, né, velho? Pelo amor de Deus, né, velho? Tanto nome bom. Eu gosto do Tio, mas, obviamente, na BC Plus, um talento, eu não vou falar um que todo mundo conhece, né? E cadê o leilão pelo Ederson? Uma análise do mercado, por que não tá tendo tanto leilão pelo Ederson? Umas análises sobre o Ederson. Tem umas partes bem exclusivas aí. Então, ó, Jim Royce alemão, o Ederson, conteúdo exclusivo. Também tem um BC apostador que saiu do jogo de hoje do Chelsea. Amanhã, Real Madrid e PSG. Então, rapaziada, seja membro. Tem a opção aí pelo YouTube. E também a opção via Pix na descrição, belezinha? Vamos lá, rapaziada, ó. Saiu pela mídia inglesa que o Nkunku novamente é um alvo do Bayern de Munique, né? Aqui ele já foi um alvo em 2024. Falhou o Wirtz e o Nico Williams, né? O Chelsea vai insistir num acordo permanente. Rapaziada, hoje o preço do Nkunku é outro, né? Enfim, meus amigos, todo mundo sabe que o Bayern precisa se reforçar. Ponta esquerda, atacantes, meias. Cara, o Nkunku realmente é um nome que volta à pauta justamente por causa da lesão do Musiala. Ele é um nome que volta, porque ele é aquele meia ali pela esquerda, né? Então, ele é um nome que volta à pauta. Cara, eu acho que aqui as condições fazem um negócio, rapaziada. Se você compra o Nkunku hoje por 40 milhões de euros, pra ele voltar a Bundesliga, até fala aqui, ó, aonde ele teve tanto sucesso com o Leipzig. Talvez ele voltar à Bundesliga, talvez seja uma boa. Eu gosto desse movimento do Nkunku, mas eu gostava mais se tivesse o Davies aí. O problema do Nkunku que talvez esperar o Davies voltar de lesão, porque, cara, o Nkunku e o Davies ali poderia ser uma dupla bem interessante, porque você coloca o Nkunku e você tem o Stanisic como lateral esquerdo, ou o Guerreiro você amortiza um pouco mais. Mas se você joga com um lateral mais preso, você tem que deixar o Nkunku talvez um pouco mais aberto, e não é o posicionamento dele. Agora, o Kompany foi um treinador que testou algumas vezes o 4-4-2. E o Nkunku do lado ali do Kane, 4-4-2. O Nkunku do lado do Kane e tal, é o posicionamento que fez ele ganhar a fama. Esse 4-4-2, ele do lado de um 9, foi o posicionamento que ele ali pela esquerda, fechando por dentro, perto do 9, foi o posicionamento que fez ele brilhar no Leipzig e ser um jogadoraço. Cara, no Chelsea, infelizmente, não virou. Talvez seja Premier League, realmente o sistema do Maresca não ajuda nada a ele. O Nkunku é um jogador que a bola tem que passar de maneira até frequente no pé dele. Cara, de verdade, é um nome interessante. Novamente, rapaziada, as condições fazem o negócio. Por exemplo, em janeiro, se falava de 60 milhões de euros. Eu não acho que o Bayern paga perto disso. E nem acho que vale. Eu acho que hoje 35, 40, obviamente o salário dele também não é simples. Não é simples. Mas o Nkunku poderia ser um alvo para o Bayern, cara. Pode ser um nome interessante. Gente, até falei do Xavi Simons. Xavi Simons é caro, salário é alto. E tipo assim, será que o Leipzig vai vender mesmo por 70? Será que o Leipzig não vai pedir 80 pro Bayern de Munique do Xavi Simons? Aí já fica mais caro, né? Agora, eu realmente não entendo por quê. Tipo assim, uma coisa que eu fiz, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. O Bayern não desistiu do Luiz Dias. Teve os rumores aí que tava fechado. Ó, o Dias não tá à venda, né, ó. O Bayern continua conversando com o pessoal do jogador. Também se fala que o Rafael Leão ainda é ainda é um nome na lista do Bayern, entendeu, ó? Aí fala, no entanto, não tem oferta, mas o Bayern, tipo assim, tem que decidir quem vai ser o alvo principal. Não tem nada mais, mas o Rafael Leão continua na lista do Bayern de Munique, segundo o Mate Moreto. Eu fiz a curiosidade, eu tava ontem no horário de almoço, peguei meu tabletzinho,
liguei o iScout e fui ver os últimos jogos do Mitoma. Aí eu fiquei pensando, qual o defeito? Tem alguma coisa que o pessoal sabe que a gente não sabe? O jogador não quer sair do Brighton, é isso? Porque eu tava vendo os últimos jogos do Mitoma e eu, caraca, mano, esse cara aqui... Eu não entendo, tem uns caras, todo mundo... Tipo assim, eu entendo porque o pessoal gosta do Luiz Dias. Jogadoraço. E eu fui o cara que mais defendi esse cara aqui e agora eu tô virando o rei, né? Porque o que eu defendi ele, do equilíbrio da torcida do Liverpool, do time do Liverpool. Aí eu vejo o Luiz Dias, eu vejo o Mitoma. Cara, tipo assim, e aí? Qual é a diferença? É um driblador, vai pra cima, quebra a linha. O que realmente chama a atenção um pouco do Mitoma é o jogo associativo dele. Ele não é ruim, mas também não é... Como é o Cubo, por exemplo. O Cubo tem 0 jogo associativo. Então, tipo assim, é um negócio estranho, sabe? Esse negócio descartado do Mitoma. Mas em relação ao Nkunku, gente, é um jogador que fez fama da Bundesliga, conhece a liga muito bem. Por exemplo, vocês podem ter um exemplo do Sancho. O Sancho voltou pro Borussia Dortmund naquela época ali da final da Champions e foi muito bem na Bundesliga. E o Kompany sabe armar o time no 4-4-2, que foi o esquema que fez a fama do Nkunku. As condições fazem o negócio. É um jogador produtor. Um jogador que eu acho que ele precisa de ritmo. Ele tá praticamente 2 anos parado, joga muito pouco, com pouca sequência. Eu acho uma contratação que você tem que contratar e dar ritmo. E dar ritmo pra ele. E ele vai ter minutos, né? Porque no Bayern sempre tem um bichado, sempre tem um machucado. Minutos ele vai ter. Agora, o Nkunku é um nome que, principalmente depois da lesão do Musiala, pode ser um nome interessante. Pode ser um nome interessante. Eu ainda acho que o Xavi Simons é o ideal. Eu ainda acho que realmente falta um ponto esquerda produtor. Eu acho que o Bayern não quer também gastar dinheiro em promessas, como é o Malik Fofana. Eu acho que vocês queriam uma promessa. Era o Gittens. Então, enfim, rapaziada. Eu só não entendo porque o Mitoma virou tão fora da fila, né? E também, rapaziada, o Renato Veiga, né? Continua na lista do Bayern. Obviamente, tem que ver se essa venda do Kim Min-jae vai acontecer, né? Aí fala que vai ser 35 milhões de euros. A cara, Rafael Renato Veiga, viu? 35 de euros. Eu acho que 30 o Chelsea vende o Veiga. 30 o Chelsea vende ele. Belezinha? Rapaziada, ó. Falar do United. O Elanga foi vendido aí pro Newcastle. 55 milhões de libras com bônus. 52 fixos. O United ganha dos fixos, tá? Aí fala aqui, ó, que vai ganhar por volta de 5 milhões de 5 milhões de libras. O United ganha, belezinha? Ah, mas que é isso, rapaz, porque também tem lá uns custos, tem os impostos, tem solidariedade, mas o United deve ganhar 5 milhões de libras da venda do Elanga para o Newcastle, belezinha, rapaziada? O Elanga foi vendido para o Newcastle, o United vai vender 5 milhões. Outra coisa, o United, rapaz, tava fazendo uma série da Amazon, né? Eu acho que aquele All or Nothing, né? Com certeza era o All or Nothing. Só que o Rubem Amorim cortou as asinhas da rapaziada. Até fala aqui, ó, que ele tava preocupado se realmente era o momento certo pra fazer um documentário do United. Cara, eu pensei, mano, os cara realmente quer. Será que o Rubem Amorim realmente quer que o pessoal veja a bagunça que é interna? Entendeu? Até fala aqui, seria 10 milhões de libras, né, ó? 10 milhões de libras pra fazer esse documentário aí da Amazon, que é o All or Nothing, né? All or Nothing, lá do Tottenham, teve um do Arsenal também. Acho que teve um do City, teve um do Tottenham. Aí o Rubem Amorim cortou. O Rubem Amorim foi contra porque preocupações, né, rapaziada? Não vamos mostrar demais, né? Rapaziada, ó, o Onana quer ficar no United e ele continua sendo o cenário mais provável. Rubem Amorim está satisfeito com ele. Se ele for para sair, o United tá pedindo 30 milhões de libras. Até falar aqui, ó, o Rubem Amorim tá relaxado em ter o Onana no gol na próxima temporada, apesar que ele gostaria de mais competição. É isso, rapaziada. Para você contratar um goleiro top, você tem que vender o Onana. Vender o Onana no atual mercado é muito complicado. Agora, não custa nada o United trazer um competidor.
Na matéria do The Athletic, fala do Moise Kean, do Calvert-Lewin, realmente lá cita o John, do Botafogo. Eu falei, cara, o John, pra ser reserva e competir com o Onana, é uma boa. Não dá pra contratar goleiro de 30 milhões de euros, 25 milhões de euros, rapaziada. Não dá. O John hoje custaria o quê? 5, 6, 7, 8 milhões de euros? Então, realmente eu acho que a ideia de você deveria trazer competição. Realmente trazer um número 1 pro United, é muito complicado. É muito complicado. Porque você tem que vender o Onana. O Rubén Amorim tá satisfeito com ele, mas eu acho que realmente deveria trazer competição, né? Rapaziada, o United, todo mundo sabe, tá em busca de um 9 também. Depois do Ibelmo, o foco é o Ibelmo. O foco é ele, belezinha? É que fala ó, que free agents, Calvert-Lewin, o Vardy e o Callum Wilson foram oferecidos para o United. É esperado que apenas vai avançar em um desses alvos no final da janela, se não conseguir um dos principais alvos. Ou seja, final de festa. Calvert-Lewin, Vardy, Callum Wilson. Cara, o Callum Wilson era um nome interessante, mas vive bichado. Não tem condição. Não tem condição. Vive bichado o Callum Wilson, velho. Não tem condição. Vardy, Calvert-Lewin. Cara, de verdade, se é pra contratar um desses aqui, cara, aposta no Højlund. Pelo menos é um ativo que é seu. É um moleque que ainda tem crescimento. Se é pra apostar numa dessas três aqui, cara, vai com o Højlund. Aí, Matheus Cunha, Belbo e Bruno Fernandes tenta abençoar ele. Se for pra trazer esses caras aí, nem adianta, velho. Nem adianta. Enfim, rapaziada, o United tá mantendo aí, monitorando a situação do Moise Kean. Ele tem uma multa de 52 milhões de euros, que pode ser ativada até o dia 15 de julho. Dos times da Premier League, o United é o clube que mais mostrou interesse pelo Moise Kean. Gente, não vale a pena, gente. Se ela pagar a multa do Kean, deixa o Højlund. Deixa o Zirkzee de 9, adapta o Zirkzee de falso 9. Rapaz, vocês viram? Presta atenção. O Reteg fez a temporada que tem. Tem uns atacantes aí da Itália que só dá certo na Itália. Vocês viram o Reteg? Artilheiro do italiano. Chegou uma proposta da Arábia Saudita, 40 milhões de euros. Ué. E o Moise Kean, 52. A Fiorentina trouxe o Dzeko, criar competição e trazer um perfil diferente. Gente, ele até melhorou. Eu preciso ser justo com ele. Depois que ele começou a fazer sucesso, ele apareceu aí em Tottenham e tudo mais. Deixa eu assistir ele. Ele melhorou. Ele realmente, a finalização dele melhorou. Ele é um cara muito físico, ele é muito atlético. Isso aqui é dele. Ele é muito atlético. Ele é muito atlético, físico. Ele é rápido. Ele ataca bem esse espaço. Ele fez gols pela seleção italiana. Só que, tecnicamente, cara, eu não acho ele muita coisa. Eu ainda acho ele um jogador meio burro. Agora, ele é um cara realmente de muito volume. Ele chega na área, ele finaliza com muito volume dentro da área. Mas eu não acho jogador United. Eu não acho. Gente, se é pra você pagar a multa do Moise Kean, contrata o Jonathan David. Era pra ter dado um contrataço pro Jonathan David. Gente, o Jonathan David, ele ia pro time que pagasse o que ele queria receber. Ponto. Ponto. A Juventus pagou. Fazer o quê? Então, se era se é pra pagar a multa do Moise Kean, era melhor ter dado um contrataço pro Jonathan David. Viu como as coisas não fazem muito sentido? E é um recrutamento meio perdido? Rapaziada, eu acho que o United tinha certeza que o Dilep ia pra eles. Eu acho que o Dilep, que a Champions League, os caras iam trazer Gyökeres e Dilep com a Champions League. Um desses dois com certeza chegaria com Champions League. Mas, como fala aqui os torcedores do United, né? Perderam o estadual, né? Perderam o estadual europeu. Mas eu acho que se tivesse ganho a Europa League com Champions League, Gyökeres ou Dilep teriam chegado no United. Eu acho que depois que o United perdeu esses dois alvos,
ficou um buraco no recrutamento. Ninguém sabe mais aonde atacar. E o Moise aqui, gente, novamente, atlético, rápido. Ele é esse cara que o Rubem Amorim gosta, que ataca as costas. Agora, tecnicamente, pivô, finalização. Ele até melhorou a finalização, mas tecnicamente, um algo a mais, uma associação. Não dá, entendeu? Não dá. Ele vai, tipo assim, ele chega na Inglaterra apenas mesmo por causa da parte física. Mas a parte técnica, muito provavelmente ia ser um Højlund de parte 2. O Højlund teve dificuldade de adaptação, imagina ele. Tamo junto.